Então, pessoal, olha só que coisa, né? Um deputado petista aí, o Renato Freitas, muito conhecido, diga-se de passagem, aí, propõe, olha só que coisa, quem poderia dizer, né? Um passe livre de ônibus aí para detentos e ex-presidiários. Me diga se isso aqui não é coisa de alguém que realmente pertence ao Partido dos Trabalhadores que não trabalham, né? Aquele pessoal que tem um diálogo aí estranho, cabuloso com determinado grupo, que eu não vou dizer qual que é porque a justiça me proíbe, né? Não parece o tipo de coisa que uma pessoa desse partido faria, um tipo de lei que seria proposta por esse tipo de pessoa? Sim, mas tem mais coisa naturalmente, né? Não trata-se apenas aqui de convicção, que sim, é o caso aqui nessa situação específica, mas tem muito mais que a promoção da própria imagem desse indivíduo aqui, desse senhor deputado petista, que se promoveu sempre à base do escândalo, da polêmica e da apelação, né? Então vamos dar uma olhada nessa história aqui, ver o que ele trata a respeito dessa questão aqui, e se esse tipo de medida for aprovada, vier a ser aprovada, se de fato é o governo que vai pagar isso, ou se somos todos nós que vamos bancar o passe livre dos ex-detentos e presidiários. Aliás, detentos também, né? Gente que ainda está presa. Vamos dar uma olhada nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então o indivíduo aqui em questão é esse senhor Renato Freitas aqui, que é um deputado estadual lá do Paraná, não é? Lá da terra do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, o próprio Alborguete, que é quem usava esse termo Paraná. Então, ele foi um vereador até então, até as eleições passadas, e ele ficou muito famoso alguns meses atrás por conta de uma invasão que ele fez a uma igreja católica, né? Entrou lá para protestar contra um monte de bobagem, não sei se era pessoal morador de rua, coisa não tinha nada a ver com a igreja, no final das contas. Então ele invadiu a igreja com um monte de gente lá para protestar a esse respeito. Ele perdeu o cargo, ele foi cassado na época por conta disso aí houve um pedido lá junto ao STF, ou junto ao TSE, né, no caso. Não lembro junto a quem que foi, para que revertesse essa situação por conta ali de um problema de ordem burocrática, né, da forma como o processo de cassação dele foi conduzido. Então, isso aí foi cassado, esse pedido dele de cassação, a cassação foi cassada, né, foi revertida, ele retomou o seu mandato, aí a Câmara fez outro pedido de cassação da forma certinha, ele foi cassado novamente e foi descassado de novo por conta de questões aí de mérito, que não deveria acontecer, mas você sabe como é que é a justiça no Brasil, né? Cassação, do ponto de vista do mérito, é um ato puramente legislativo, né? Não tem nada a ver com o poder judiciário. Mas ele recobrou o seu mandato de vereador e a partir dessa polêmica toda que aconteceu lá atrás, ele conseguiu então emplacar a sua candidatura como deputado estadual para a ALEP, né, a Assembleia Legislativa do Paraná. E lá, uma vez nesse seu cargo de deputado estadual, o senhor Renato Freitas, um petista, é claro, é óbvio, protocolou então aí o projeto de lei 772 de 2023, que propõe um programa de passe livre no transporte coletivo rodoviário intermunicipal para detentos, gente que está presa hoje, e ex-presidiários, pessoas que já estiveram presas no passado também, né? Olha que coisa. E aí essa proposta diz o seguinte, né? Que essa isenção de tarifa aí deve atender os beneficiados por alvará de soltura, ou seja, gente que está de fato solta, né? Que já cumpriu a sua pena e tudo mais, os ex-presidiários, e também os presidiários de regime semiaberto nos momentos de saída e os familiares de baixa renda dos detentos também. Então para pensar. Gente que já teve alvará de soltura, gente que está solta já, que está livre, vai poder se beneficiar dessa medida aí, dessa proposta do vereador aí, do deputado estadual Renato Freitas lá do PT. Eles vão poder se beneficiar disso aí. Além disso, também o pessoal que tem aquela saidinha, sabe, do Natal, Dia das Mães e tudo mais, vai poder ir para casa de ônibus após essa saidinha de graça, não vai ter que nenhum familiar ir lá buscar essa pessoa, eles vão de graça, entre muitas aspas, vão chegar aí no preço disso, né? E também os familiares de baixa renda dos detentos terão direito aí a esse benefício, né? Isso foi protocolado segunda-feira passada, dia 18, estou gravando isso aqui na quarta, dia 20, e tem a previsão aqui que esse ex-presidiário, no momento da soltura dele, tenha direito a uma passagem rodoviária intermunicipal de ida, ou seja, ele vai poder ir para casa de graça aí depois da sua saída da prisão. O pessoal do semiaberto, conforme eu falei, vão ter direito aí a uma passagem gratuita e não vão ter cobrança de tarifa para saidinha temporária e tudo mais, e também aí um benefício para os familiares com direitos para cônjuges, filhos e ascendentes dos presos
em regime fechado e semiaberto que tenham renda familiar per capita mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. Praticamente todo mundo vai entrar nessa história aqui. Então, o marido ou a esposa aqui desse pessoal, os filhos e os ascendentes, né, ou seja, pai, avô, etc., hein, dos presos, poderão usufruir desse benefício. Agora imagina quantas pessoas isso aqui dá no final das contas, né? Estamos falando, claro, aqui apenas do estado do Paraná. É importante frisar isso aí. Agora, por que isso aí foi proposto? Qual o sentido, qual a justificativa para pessoas que estão presas ou que já estiveram presas, cumpriram a sua pena, terem esse benefício? De acordo com um deputado aí, a ideia é que esse passe livre no transporte intermunicipal irá facilitar a ressocialização do ex-presidiário e dos detentos que cumprem pena no semiaberto. Com certeza isso aqui vai ter um impacto enorme na ressocialização dos presos, né? Se hoje um preso que sai depois de algum tempo e depois de cumprir a sua pena volta a incidir no mundo do crime, se torna um reincidente, isso é porque ele não tem ônibus de graça. Se ele tiver ônibus de graça para ir para casa, com certeza ele nunca mais vai cometer um crime, né? É bem provável que ele use essa passagem em muitos casos, né, para cometer outros crimes, porque tem gente que aproveita a saidinha justamente para isso, né? Não é por falta de passagem de ônibus que o cara comete crimes durante aí a sua saidinha, porque ele realmente não está empenhado em sair desse mundo. E aí, olha só, de forma mais específica, né, o que foi colocado na justificativa desse projeto, o projeto do Renato Freitas aqui, o petista, né? Premissas mínimas proporcionam um cumprimento de pena digno que possibilite de fato a ressocialização do condenado, que em diversos casos o preso cumpre pena em cidade diferente da qual mantém seus vínculos, sejam familiares, de trabalho ou de estudo, e devido à vulnerabilidade da sua condição, não possui recursos para retornar a essa cidade, né? Olha que coisa maravilhosa. Quais são os problemas aqui nessa história, né? Que o preso, ou o cara que está encarcerado, tem que ser ressocializado, precisa voltar à sociedade, isso é evidente, o cara tem o direito disso, já pagou a sua pena, já cumpriu a sua pena, já pagou as suas contas com a justiça. Lembrando que muita gente que está presa injustamente, né? Não por conta aí de condenações injustas, processos mal conduzidos, o pessoal que está preso aí de forma autoritária, né? Pessoal preso sem julgamento, prisões preventivas que nunca se acabam, que não é só a questão lá do 8 de janeiro, não, isso aí é muito comum, infelizmente, acontecer aqui no Brasil, né? Pessoas que não têm acesso a um bom advogado nem nada disso. Além disso, existem também crimes que não são crimes de verdade, estão na lei estatal, mas que não representam um crime de fato, né? Por exemplo, tráfico de drogas, a questão do contrabando, a agiotagem, nada disso é crime real. São coisas sem vítima, né? Ações sem vítima e que são caracterizadas como crime pelo Estado. Então, claro, não acho que tem que demonizar o ex-detento, pessoa que já cumpriu uma pena, às vezes a pessoa mudou de vida. Quantas pessoas existem, estão por aí, trabalhando, constituindo família, que já passaram pela cadeia, certamente você conhece alguém. Cadeia não é uma sentença de morte, não vai querer dizer que a pessoa não tem jeito mais, não tem salvação. Claro que não. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é obrigar a sociedade brasileira a custear isso, a pagar por essa ressocialização das pessoas, né? No caso aqui, a sociedade paranaense, nesse caso específico, porque é o paranaense, o pagador de impostos, que vai ter que custear isso aí no final das contas. Na verdade, não, porque Paraná recebe muito dinheiro do Brasil todo, isso é uma mistureba braba, enfim, todo mundo vai pagar essa conta aí. Então não é justo que o pagador de impostos tenha que custear o transporte, o deslocamento do preso. Não, o mínimo que o cara tem que arcar aí é pelo menos com os custos do seu retorno para casa. Ele cometeu um crime, ninguém é obrigado, né? Você é inocente, você não pode ser obrigado, ser condenado a pagar algo para uma pessoa que cometeu um crime. Ele que se vire, ele que se entenda, a família dele que corra atrás de buscar ele na porta da cadeia, de levar ele de volta lá quando terminar a saidinha. Não é justo que a sociedade como um todo, né, pessoas inocentes, sejam obrigadas a pagar isso aí, né? Obviamente não. E aí outro ponto é, por que os ex-detentos têm mais direitos que outras pessoas? Ah não, o cara já cumpriu a pena dele, não, ele merece aí ter a ajuda do Estado, porque agora ele é um cidadão de bem, uma pessoa honesta, já cumpriu aí, já está quite com a justiça, beleza. E todas as outras pessoas também que estão quites com a justiça desde sempre, trabalhadores que se deslocam em vários transportes ao longo do dia para ir trabalhar, para ir para o seu local de trabalho diariamente, ninguém aí tem a mão generosa do Estado a seu favor. O pessoal do PT adora ter essa coisa mais paternal com o pessoal da cadeia, né, com presos, com detentos, com pessoas que cometem crime atualmente, com bandidos, né? Isso é normal, isso é comum da ação desse pessoal. Agora, vamos lá. Eu acho que esse projeto de lei vai passar?
Não, você sabe muito bem, o Paraná elegeu Sérgio Moro, o Paraná elegeu Deltan Dallagnol, que são pessoas aí que de uma forma ou de outra tentaram combater o crime à sua maneira enquanto agentes do Estado, né? Então o Paraná tem uma característica mais conservadora, né? Um Estado com essa característica aí. Suponho que o pessoal da ALEP aqui, da Assembleia Legislativa do Paraná, tenha também essa característica no final das contas, de forma que esse projeto aqui não vai passar. Então por que o cara colocou isso para votação no primeiro momento, conhecendo a Assembleia Legislativa em que ele está? Justamente para ter publicidade, para mais uma vez causar alvoroço e ter o seu nome sempre divulgado para o pessoal aí da isentosfera, ou então o pessoal da lacração elitista, né? Porque quem vota nesse cara aqui é o esquerdista lacrador mesmo, aquele pessoal lá do Leblon, do equivalente do Leblon lá do Paraná, né? Então, ele quer mais uma vez se promover às custas de polêmica para conseguir um cargo maior na próxima eleição, né? Quem sabe uma prefeitura de alguma cidade agora, no ano que vem, né? A campanha começa daqui a pouco, quem sabe ele não se lança para ver qual que é, ou então ele vai acumulando polêmicas para se lançar como deputado federal posteriormente, né? Esse cara vive de polêmicas, apenas isso. Mas não podemos deixar de frisar que esse tipo de coisa demonstra muito bem qual é a mentalidade dos petistas de forma geral. Essa gente aí gosta de defender bandido em detrimento do cidadão de bem. Isso é um fato. Facilitar a vida do criminoso, do presidiário, fazendo todo mundo, os cidadãos de bem inclusive, precisando pagar a conta aí dessa história, dessa farra com o dinheiro, entre aspas, público, né? Porque afinal de contas alguém vai ter que pagar essas tarifas de ônibus aí, isso não vai sair de graça e não vai ser custeado pela empresa naturalmente, o Estado vai ter que arcar com isso, tirando dinheiro do pagador de impostos, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.